Hoje, a gente vai mergulhar fundo no arquivo de um caso que oficialmente parecia estar encerrado. A morte trágica de uma supermodelo que a polícia classificou como suicídio. Só que quando a gente segue as pistas de um detetive particular, uma história bem diferente e muito mais perturbadora começa a aparecer. Vamos desvendar isso juntos. E tudo começa aqui. Numa noite gelada em Londres, Lula Landry, uma modelo no auge da fama, é encontrada morta. Ela caiu da sacada do seu apartamento de luxo. A cena é terrível e o choque, claro, foi imediato. A investigação da polícia foi, digamos, bem rápida. Lula tinha um histórico de problemas, de instabilidade mental, então, para eles, a conta fechou. O caso foi encerrado e a causa da morte cravada: suicídio. É exatamente aqui que a nossa análise começa. Por que o irmão da Lula não engoliu essa história e decidiu contratar um investigador, o Cameron Strike? E a pergunta que ele faz é simples, mas abre uma porta para um labirinto de segredos. O primeiro passo de qualquer boa investigação é sempre voltar para o começo. O Strike não sai correndo para a rua, ele se tranca com o arquivo oficial da polícia procurando por aquele detalhe, aquela coisinha que todo mundo deixou passar. E olha, o arquivo é parrudo. Tem tudo o que se espera de uma investigação desse tipo. Relatórios, depoimentos, dados digitais. À primeira vista, parece um trabalho bem completo. Mas é nos detalhes que as rachaduras começam a aparecer. A autópsia, claro, confirma a causa da morte pela queda. Mas são os outros detalhes que levantam as primeiras suspeitas. Hematomas nos braços. De onde eles vieram? E mais estranho ainda, por que alguém que está prestes a tirar a própria vida se daria ao trabalho de trocar de roupa assim que chega em casa? São as primeiras peças que não se encaixam na história oficial. Se as provas físicas já estão meio confusas, os relatos das pessoas são ainda piores. É aqui, nos depoimentos, que a narrativa do suicídio começa a desmoronar de verdade. Pega só o caso da vizinha, a Tensi Bestig. No primeiro depoimento, ela conta uma história bem simples. Mas no segundo, ela adiciona um detalhe que muda tudo. Ela diz que foi primeiro para a sala de estar. Ué, por que mudar a história? Uma pequena alteração como essa acende um alerta gigante para qualquer investigador. O que será que ela não está contando? Aí entra em cena o Evan Duffel, do namorado da Lula. E ele muito convenientemente admite que teve uma briga física com ela, o que explicaria os hematomas. Mas, ao mesmo tempo, isso coloca ele num confronto violento com a Lula poucos instantes antes da morte dela. Foi uma confissão útil ou uma admissão de culpa? Fica a dúvida no ar. Citamos também o tio Tony Landry. O depoimento dele soa frio, quase indiferente. Ele diz que não fazia ideia do porquê a sobrinha ligou para ele desesperadamente o dia inteiro. Considerando que a gente vai descobrir daqui a pouco, essa afirmação parece, no mínimo, muito suspeita. Ok, vamos deixar de lado um pouco o que as pessoas dizem e olhar para os dados brutos. A tecnologia não costuma mentir. E a trilha digital que a Lula deixou no seu último dia conta uma história bem diferente da de uma pessoa que estava se resignando com o fim. 66. Esse é o número de ligações que a Lula fez do celular dela no dia em que morreu. Isso não é o comportamento de alguém em depressão profunda e calma. Isso é pânico, é desespero, é uma busca alucinada por ajuda, ou talvez por respostas. E o padrão dessas ligações é a chave. Ela não está ligando para todo mundo. Ela está focada, quase obcecada, em 2 homens. O namorado Evan e o tio Tony. Ela tentava desesperadamente falar com eles. A grande pergunta é, por quê? E por que eles parecem tão indiferentes a esse desespero todo? As imagens das câmeras de segurança mostram 2 homens não identificados perto do prédio da Lula, bem na hora da morte. Eles chegam, mas depois fogem juntos. E então acontece algo bem esquisito. Um deles vira de repente numa rua lateral e se separa do outro. Por que se separar? O que eles estavam fazendo ali para começo de conversa? Toda investigação tem um momento de virada, sabe? Aquela peça de informação que muda o jogo todo. E nesse caso, essa peça veio de uma fonte totalmente inesperada, de uma conversa que ninguém deveria ter ouvido. Essa é a história oficial de Rochelle Onifade, uma amiga da Lula. Parece inocente, né? Uma simples mudança de planos. A Lula estava ocupada, tinha que ir para casa. Fim da história. Será? Acontece que o encontro não foi do meio da loja, mas sim na privacidade de um provador. E o que acontece num espaço supostamente privado, às vezes, acaba vazando. E aqui vem a bomba. Uma vendedora ouviu a verdade. A Lula não estava com pressa para ir para casa. Pelo contrário, ela estava no telefone implorando para um homem misterioso chamado Chico ir até o apartamento dela bem tarde da noite.
ela estava fazendo planos para um encontro e não para a morte. Isso muda completamente o cenário. Com essa nova informação, as outras peças do quebra-cabeça começam a se encaixar de um jeito totalmente novo. A teoria do suicídio, que já era frágil, agora se despedaça por completo. Quando a gente junta todas as peças, a narrativa do suicídio simplesmente não faz mais sentido. Os hematomas, a vizinha mentirosa, as ligações desesperadas, os homens misteriosos e, acima de tudo, a conversa com esse tal de Chico. Tudo aponta para algo muito mais sombrio. Pois é, o arquivo policial levou a um beco sem saída, mas as rachaduras que encontramos nele abriram uma investigação totalmente nova. A questão agora não é mais se Lula Land foi assassinada, mas sim qual dos personagens da vida dela, escondido atrás de tantas mentiras e meias-verdades, é o verdadeiro responsável. A resposta, com certeza, está em algum lugar no meio dessas contradições.